ainda criança, foi para Jerusalém estudar aos pés do doutor Gamaliel, que era um dos mestres da lei. Outros afirmam que Paulo, só na adolescência dele, que ele foi para Jerusalém para estudar aos pés do doutor Gamaliel. Paulo era um homem muito inteligente, né, irmãos? Paulo, ele foi muito bem instruído, ensinado. E a história dele começa aqui, irmãos, quando ele começa a perseguir o povo da igreja. Paulo era um perseguidor. E mais para frente, a palavra do Senhor vai dizer que numa pasta, quando alguém chamado Estevão falava sobre o amor de Jesus, o povo não aceitou. E Saulo, ele estava ali, né, irmãos? Ele viu tudo aquilo acontecer. Quando apedrejaram Estevão, quando corria sangue de Estevão, quando Estevão falava sobre o amor de Jesus, exaltou o nome do Senhor, quem sabe até uma praça pública, eles não aceitaram. Eles pegaram e mataram Estevão com pedra, apedrejaram Estevão. E Paulo, ele viu tudo isso acontecer. Então, a palavra diz, respirando ainda ameaças e mortes, aquilo entrou no coração, ele tinha mais raiva. Aquilo entrou mais raiva no seu coração, a ponto de ele chegar e pedir cartas para até o caminho de Damasco. E aquele que ele entrava, aquele que ele via, aquele que ele tinha conhecimento, que falava o amor de Jesus, falava sobre Deus, ele prendia, ele não interessava se para ele era homem, se era mulher, ele prendia, ele aceitava. Paulo era tão ruim, irmão, ainda Saulo, ele era tão ruim que a fama dele ia lá na frente, né, irmãos? E por onde ele passava, igrejas fechavam, ninguém parava na frente dele, né, irmãos? Porque ele era um homem muito violento, ele era um homem muito bravo, né, irmãos? Cheio de ódio no coração, então ele saiu até Damasco, a fim de fechar a igreja, com o pensamento de fechar a igreja, prender, levar para Jerusalém, prender aqueles que falavam sobre Deus, aqueles que criam em Deus. Glória a Deus. Mas aconteceu que ainda no meio do caminho de Damasco, como Jesus lá do céu, eu fico pensando comigo, isso não está escrito, mas eu penso comigo que Jesus deve ter falado lá em cima, se não tem ninguém para parar esse homem, eu mesmo vou parar. Eu vou ter que ir, ter uma certa conta com esse homem, porque todo mundo tinha medo dele, ninguém enfrentava ele. Então foi assim que aconteceu, irmãos. Quando Saulo saiu no meio do caminho de Damasco, ele e mais alguns homens estavam indo para plano feito, né, irmãos? Prender, destruir aquele que falava sobre o amor de Deus. Então no meio do caminho aparece uma luz, e a palavra diz que ele vai ficar atônito. Ou seja, Paulo ficou espantado com aquilo que viu, com aquela luz, e na hora ele caiu. Quando viu aquela luz, né, irmãos? E agora o valentão que estava ali a fim de destruir, aquele que batia no peito e dizia, eu vou fechar essa igreja, estava ali no chão, no pó, tremendo, espantado. E aí ele fala, quem é, Senhor? E a palavra vai dizer que Jesus fala para ele, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E agora o homem está tremendo ali, né? Aquele que foi
Porque na frente desse nosso Jesus não existe inimigo, né, irmãos? O Deus que nós servimos é aquele Deus que quando Ele fala, o inferno tem que obedecer. Glória a Deus, aleluia. Esse Jesus é aquele todo-poderoso que muitas das vezes se encontramos enfermos, numa enfermidade que muitas vezes os médicos dizem que não tem cura. Ele tem a cura, Ele pode curar. Aleluia. Aqui eu já quero contar um breve testemunho, irmãos, Glória a Deus. Aleluia. de uma vez que eu tinha muitas dores no estômago e essas dores cada vez iam piorando, né, irmãos? E certo dia eu fui numa igreja e ali Deus usou um irmão ali para falar comigo, né, irmão? E falou sobre essa dor no meu estômago. Que eu tinha uma dor no estômago que até então eu achava que era normal. Mas ele estava falando que não, aquela dor já era um câncer que estava se alastrando no meu estômago. E ali eu comecei a chorar, né, irmãos? Só que ele falou que a partir de hoje, Deus estava me curando. Deus estava me curando. E que eu nunca mais ia sentir aquela dor, porque Deus estava me curando naquela noite. Eu tomei posse, irmãos. E desde aquele dia, irmãos, nem dor normal e no estômago, nunca mais depois daquilo tive. Glória a Deus. Depois daquele momento que Deus falou comigo, eu nunca mais não sei sobre o que é uma dor de estômago. Porque nunca mais me deu, eu fui curado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque Deus é poderoso, né, irmãos? Para Deus não existem coisas impossíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus. E agora o homem está lá, tremendo. Aleluia. E ele vai falar, mas Senhor, o que queres que eu faça? Quem sabe para ele, né, ele já não via mais solução, né? Ele sabia que a hora dele tinha chegado. A palavra não diz, mas quem sabe passou isso no pensamento. E Deus, como tem um plano para todas as coisas, né? Quem sabe disso? Não, esse vai ser para mim, esse eu vou usar. Então ele fala, pega e vai até o caminho de Damasco, e lá será dito o que você vai fazer. Mas Paulo agora estava cego, porque aquela luz ali cegou ele não enxergava nada. E os que estavam ali com ele, indo para o caminho de Damasco, eles também viram e não entenderam nada. Eles viram, ficaram espantados com aquela luz, mas sem entender nada. E agora vendo Paulo ali, Saulo teve que ser levado pelas mãos até a cidade de Damasco. E ali ele ficou 3 dias, irmãos. 3 dias na cidade de Damasco. Esses 3 dias sem comer, sem tomar nada. Até que Deus, em visão, fala com Ananias, irmãos. Ananias era um discípulo do Senhor. E Deus, em uma visão, ele fala: Ananias, vai à rua direita, na casa de tal, lá vai ter um homem. Unge esse homem, que esse é para mim. Deus falou que esse homem era de Tarso e Ananias também já sabia quem era, né, irmãos? Por causa da fama de Paulo. Ele questionou até com Deus, com Jesus, falando que já tinha escutado a história desse homem que vinha de Tarso. Ele sabia quem ele era. Ele sabia também da fama ruim que ele tinha. E ele também sabia que ele vinha a Damasco a fim de fechar a igreja, né, irmãos? A fim de prender todos aqueles que criam no Senhor. Mas ali no versículo do número 15 vai dizer: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Né, irmãos?
Paulo foi mudado, né? Teve uma mudança radical na vida de Saulo. E agora Ananias vai, obedece a voz do Senhor e chega até a casa onde estava Saulo, cego, e começou a falar com ele, dizendo que o mesmo Jesus que tinha aparecido no caminho de Damasco tinha usado ele e tinha ordenado que ele fosse a ungir Paulo. E quando Paulo é ungido, quando Ananias ora por Saulo, então a palavra do Senhor vai dizer que cai como escamas de peixe, como escamas dos olhos, e Paulo começa a enxergar novamente. E ali já começa a mudança na vida de Paulo, irmãos. Paulo agora começa a pregar, Paulo agora sai para as ruas, dizendo que, falando sobre o amor de Jesus, pregando, mas o povo ninguém entendia, né, irmãos? O povo ninguém entendia porque eles foram confundidos, porque Paulo, como diz a história, ele tinha carta para matar, prender os cristãos. Mas agora Paulo está falando sobre o amor de Jesus, agora Paulo está pregando pelas ruas, e o povo fica espantado, né, irmãos? A palavra vai dizer que o povo ficava confundido, porque não acreditando que Paulo, talvez, né, irmãos, entre eles ali, eles pensavam que aquilo poderia ser uma estratégia a fim de acabar com eles, né, a fim de prendê-los. E Paulo se esforçava muito, dizendo que, pregando sobre Jesus, mas o povo não acreditou, o povo estava confuso, uns acreditavam, outros não. E a palavra mais para frente, irmãos, vai dizer que agora Paulo, que perseguia os cristãos, agora ele começa a ser perseguido. Porque, quem sabe, entre eles, como eu falei, quem sabe o povo pensava que aquilo podia ser uma estratégia. Agora eles estão querendo matar Paulo. A palavra vai dizer, irmãos, que Paulo ele começou a ser perseguido a ponto que tiveram que tirar ele por um cesto, pelo muro, irmãos, porque eles não acreditavam na mudança de Paulo. Mas Jesus é assim, né, irmãos? Jesus ele confunde as pessoas. Muitas das vezes, né, irmãos, eu falo até por mim, na mudança que Deus fez na minha vida, né, irmãos? Eu que outrora fiz muita coisa errada, muitas coisas erradas eu fiz, não foi só uma nem duas. Acho que eu era o mais pecador aqui do São Paulo, não era eu. Mas Jesus ele teve misericórdia na minha vida, irmãos. Jesus ele não deixou que o inimigo tocasse na minha vida, porque maiores são os planos de Deus para a nossa vida, irmãos. Muitas das vezes olhamos uma pessoa lá fora, né, irmãos? Muitas das vezes até erramos em falar aquilo não vai dar nada. Muitas das vezes até pensamos aquilo já era, né? Mas Deus ele transforma a vida, irmãos. Deus ele transforma. Deus ele levanta. Aleluia. E o melhor ainda, usa a tua obra para pregar o Evangelho, para levar as boas novas, né, irmãos? Bem sabemos que servir a Jesus, ser Evangelho, não é fácil, nem nunca foi, né, irmãos? Verdade. O próprio Jesus ele diz que no mundo nós teríamos aflições,
outro. Muitas das vezes passamos por tantas provações, né, irmãos? Muitas das vezes ficamos pensando do porquê aquilo está acontecendo conosco. Mas Jesus, Ele nos prova, né, irmãos? Para ver até onde vai a nossa fé. E se estamos sendo verdadeiros ou não. Muitas das vezes se deparamos, né, irmãos, com muitas lutas, muita dificuldade, chegamos até a desanimar. Mas Deus, Ele prova, irmãos. Deus, Ele nos prova para ver até onde nós vamos. E muitas das vezes nós mesmos, né, irmãos? Muitas das vezes coisas acontecem na nossa vida e não é prova, não é perseguição. É coisas que nós mesmos procuramos, né, irmãos? Muitas das vezes abrimos brechas para o inimigo trabalhar nas nossas vidas. E aí nos arrebentamos, né, irmãos? E aí ainda ficamos se perguntando por que isso acontecer. Muitas das vezes, né, irmãos, não é a luta. Somos nós mesmos, né, irmãos? Que damos brecha para o inimigo trabalhar na nossa vida. Aleluia. Servir a Deus não é fácil. Nesse mundo nós somos perseguidos por causa do Evangelho. Muitas pessoas não aceitam, né, irmãos? Muitas pessoas que podiam hoje estar aqui cultuando a Deus, mas não estão. Não estão porque desanimaram por causa das lutas. Muitas das vezes não estão porque vêm no culto, escutam uma palavra, mas entra por aqui e sai por aqui, né, irmãos? A palavra diz que nós temos que esconder a palavra do Senhor no nosso coração. E não só escutar aqui e lá fora esquecer. Muitos é por falta de vontade, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor é bom, né, irmãos? O Senhor é maravilhoso. Sabemos que Deus, Ele transforma. E Deus, Ele não precisa também, né, irmãos? Deus, Ele não precisa de nós. Mas Ele conta conosco, né, irmãos? Porque o dia que eu não quiser mais fazer o que Ele colocou para mim fazer, Ele pode levantar outro, né, irmãos? Então Deus, Ele não precisa de nós. Mas Ele conta conosco, né, irmãos? Para levar o Evangelho, para fazer a sua obra. Deus é maravilhoso, né, irmãos? A própria palavra vai dizer, o próprio Paulo diz, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Então, quem está nos caminhos do Senhor, né, Paulo está dizendo aqui que o morrer para nós é lucro, né, irmão? Por causa desse mundo cheio de pecado, por causa desse mundo, né, irmãos? Desse mundo que nós se deparamos hoje, né, irmãos? Muitas coisas acontecendo por aí. Sabendo que é só o Senhor na causa, né, irmãos? Mas o que conforta nossos corações é saber que um dia tudo isso vai acabar e que o Senhor vai vir nos buscar, né, irmãos? Tirar desse mundo. Feliz é aquilo, né, irmãos? Feliz é aquilo que alcançar a salvação. Ser fiel. Nós temos que ser fiel até o último dia da nossa vida, irmãos. Isso me faz lembrar, cerca de uns 2 anos atrás, sobre a minha avó. Ela há muito tempo na igreja, né, irmãos?
sempre falava sobre o amor de Jesus, ela sempre pregava para nós, orava por nós. A casa dela era aberta, irmãos, 24 horas. E para quem chegasse ali, se alguém chegasse com fome ali, ela arrumava uma marmitinha ali. Se alguém precisasse de uma oração,